Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada, mas hoje muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou tua ouvinte, Fabiana Romão. Olha, Paulinho, eu não tô te chamando de velho, de jeito nenhum. Mas eu te ouço pelo menos há 40 anos. Eu era uma mocinha quando eu te ouvia e agora tô com um pouquinho mais de 60. Já faz algum tempo que eu te ouço. Hoje, eu quero dizer que sou sua admiradora e fascinada por esse canal. Eu amo principalmente as histórias místicas, aquelas carregadas de mistério. Sempre esse assunto me fascinou muito. E a história que eu vou contar hoje se deu quando eu tinha 14 para 15 anos. Nós estávamos chegando às vésperas daquele Natal, no finalzinho da década de 70. Meus pais e eu, juntamente com meu irmão, nós visitávamos a família da mamãe no interior do estado de São Paulo. Eles são todos daquela região ali de Marília. A cidade não era Marília, mas da região. Nós éramos os únicos que não morávamos naquela cidade. Todo o restante, meus tios, meus primos, eram ali residentes. Eu e meu irmão, nós estávamos lá naquele dia, exatamente naquele dia, juntamente com o coletivo de primo que a gente fala no interior, a primaiada. A primaiada toda. E nós estávamos lá, passeando, curtindo. Apesar da passagem dos anos, os costumes acabaram permanecendo, com a nossa família, salvo pela ausência do meu avô, que nesse dia estava presente, e ele faleceu faz 3 anos, o vô Nelson. E ele é fundamental na história que eu vou contar agora. Ele é uma pessoa que estava envolvido diretamente em tudo o que eu vou narrar. Pois bem, a primaiada toda reunida, como era de costume, os parentes todos na casa, na gostosa e deliciosa cidade do interior, era hábito, era costume. Os adultos ficavam lá na sala de estar. Tinha uma mesa gostosa, era uma mesa de madeira de lei, sabe? Aquela madeira bonita. Naquela mesa, eles forravam com um cobertor e ficava propícia para o jogo de carteado. Eles ficavam ali, os adultos. Ficavam na sala de estar, naquela mesa de carteado, longe da algazarra da garotada da criançada, que por seu turno brincava no terceiro pavimento da casa. A casa pertencia à minha tia. A gente chamava aquele terceiro pavimento de Sala dos Brinquedos, e que servia igualmente também de biblioteca. Era uma casa muito gostosa, grande. Que beleza de casa, viu? Aquele tipo de sobrado, geralmente feito em madeira, era muito comum nessa cidade da qual eu falo. A mim, o pavimento onde
estávamos parecia um tanto assim lúgubre. Eu não gostava de ir lá sozinha, não. Mesmo durante o dia, apesar de gostar especialmente do que aquele andar continha, livros, brinquedos, eu gostava muito. Eu tomarei a liberdade de dizer que, de certa forma, me assustava um pouquinho ali. Eu não sei porquê, mas eu tinha um pouquinho de receio de ir naquele lugar. Bem, era uma noite pertinho do Natal daquele ano, os adultos à beira daquela mesa, jogando carteado, e um dos nossos primos, eu estava lá presente, eu, Fabiana, quem teve a ideia, na verdade, foi o meu primo Ricardo. Ricardo teve a ideia, Luiz topou, Patrícia, minha prima, topou, Ricardo aceitou, Denise aprovou e eu, Fabiana, eu tinha medo, mas eu adorei a ideia. Aliás, eu comecei até a comandar aquela ideia. Qual era a ideia que tiveram? Invocar os mortos naquela noite pelo expediente do copo. Paulinho, boa pessoa, o que nos moveu foi a curiosidade. Sim, foi a curiosidade, coisa do infanto juvenil. Nós estávamos todos mais ou menos naquela idade. Eu já falei a minha, 14 para 15. Estava todo mundo mais ou menos por ali. Quem sabe quiséssemos indagar sobre o futuro, era até um costume que havia muito na época, eu adorava saber de futuro, eu estava naquela idade da mocinha que começa a se interessar pelos rapazes. Será que eu vou casar com aquele? Será que eu vou casar com aquele outro? Aqueles pensamentos todos naturais da idade. E assim, os meus primos fizeram aquele círculo de letras, eu ajudando. Fizeram aquele círculo de letras com pedaços de cartão e nós demos início à sessão. Não sem antes pronunciar algumas preces comuns para purificar o ambiente e invocar os espíritos. Eu me lembro que alguém tomou a palavra e eu até completei. Que esteja tudo aqui muito purificado para que os espíritos possam se manifestar e em paz, que haja manifestação pacífica. Aí, tal qual dizia a brincadeira, entre aspas, todos deveriam estar com os dedos indicadores no copo. E assim fizemos. Na verdade, dedos trêmulos, expectantes, ao que um deles, tomando a iniciativa, fez a pergunta inicial. Eu me lembro que quem fez a pergunta inicial foi o Luiz, meu primo. Espíritos, nos ouçam. Existe alguém além de nós aqui nesse local? Silêncio. Silêncio total e absoluto. As crianças se entreolharam, assim, como que para verificar o grau do pavor, para a gente observar quem era que estava com mais medo. Eu que olhei para a Denise que olhou para o Ricardo que olhou para o Luiz, o Luiz que olhou para a Patrícia que olhou para a Fabiana, que sou eu. O copo não se moveu. Não, o copo não se moveu. Nós esperamos mais alguns segundos. E novamente, o silêncio foi quebrado com a mesma pergunta. E desta vez, fui eu quem fez a pergunta. Espíritos, por favor, podem se manifestar. A pergunta que eu faço é clara. Existe
algum espírito aqui, nesse lugar? Novamente, o silêncio. Contudo, agora, nenhum de nós tirou o olho do objeto no centro do copo, como para impedir que algum dos presentes forçasse algum movimento de modo a influir a resposta. Então a gente não queria que fosse uma brincadeira, nós queríamos coisa séria. Nós éramos todos crianças, mas queríamos o assunto sério, coisa séria. E nessa hora, pasmem os senhores, o copo então pareceu se mover, arrastando-se poucos milímetros no assoalho. Alguns, incluindo eu no meio, ficamos assustados, e outros retiraram o dedo de cima do copo como se tivessem levado um choque. Foi nessa hora que eu, que queria ser a mais concentrada, a mais equilibrada da turma, eu dei uma espécie de bronca nos meus primos. Caramba, assim não dá. Vocês estão com medo? Não pode ficar com medo. Você viu? O copo se mexeu. O copo se moveu, disse a Denise, a minha prima, perplexa. Não, vamos de novo colocar os dedos no lugar, sobre o copo. E tentem, por favor, não tirar dessa vez. É só um copo, gente. Vocês estão com medo do copo? É só um copo. Eu acho melhor parar, eu não gosto dessas coisas, disse a Patrícia, minha prima, mais medrosa do que os demais. Para, Patrícia, vamos. Dedo no copo, por favor. Todo mundo obedece, dedo no copo. Novamente o silêncio se faz. E como deu certo eu ter perguntado, então eu repeti a pergunta. Por favor, existe algum espírito aqui? Se existir, por favor, fale conosco. O copo se moveu de modo abrupto, mas de maneira tão abrupta que parecia ir em direção ao sim, escrito num pedaço de cartão à direita. Credo, disse um dos primos, se levantando, lívido e assustado. O mais audaz, o Ricardo, ordenou que... Então, se está com medo, vai para junto dos adultos. Se não tem coragem, então não fica aqui. Porque se permanecer aqui, não pode ter medo. Você vai quebrar a corrente se ficar com medo. Com medo de descer sozinho e cruzar o segundo pavimento sozinho, onde ficavam os quartos, ele resolveu ficar e continuar ali. De novo, os dedos foram colocados sobre o copo. E já que eu estava fazendo a pergunta, eu indaguei. Novamente eu indaguei. Já que você está aqui, ou está aí, eu falei assim, olhando para cima. Diga o seu nome. E o copo zigue-zagueou rapidamente e todos os dedos acompanharam o movimento de modo sincronizado. Primeiro a letra B, B de barriga. Depois a letra E. Depois a letra T de tatu. E parou. Bete. O T era mudo. Bete. Parou de repente. O T era mudo. Bete. Deu para entender. Alguns engoliram a seco. Outros ali.
o semblante constrangido, pareciam a ponto de desfalecer em prantos. Eu tomei a iniciativa. Beth é mulher, é uma mulher. Quer dizer, eu concluí e todos concluíram. Beth, uma mulher. Novamente o copo se arrastou rápido e nenhum dos primos ousava se mover dali, e muito menos eu. De fato, nós parecíamos ter os dedos colados no copo. E assim as letras foram indicadas. Chame o Nelson. Chame o Nelson. Nelson, eu já falei aqui, Nelson é o nome do meu vô. Alguém falou, Nelson, tá pedindo para chamar o Nelson, o vovô. Vamos chamá-lo, disse outro. Então, um dos nossos primos foi exatamente o Luiz. O Luiz, ele saiu, ele desce para ir chamar o nosso avô Nelson, porque o Espírito havia chamado por ele. O Luiz, ele desceu em silêncio as escadas e, chegando ao lado da mesa de carteado, ele puxou a manga da camisa do nosso avô, do Nelson, que estava concentrado jogando cartas, com as cartas na mão. O que você quer? Perguntou, né? O vovô, meio aborrecido com ele. Ele não queria ser importunado. Eles estavam jogando uma partida de canastra. Vô, a gente tá fazendo a brincadeira do copo e apareceu uma mulher chamada Beth. E ela disse que quer falar com o senhor, vô. O vô Nelson não valorizou, pelo contrário. Ora essa, ele desvalorizou. Ora essa, parem com essa brincadeira. Isso não existe. Vocês não vão dormir, hein? Já tá tarde. Vamos, disse um dos tios. Vamos pra cama já, todos. Senão eu vou passar o chinelo em todo mundo. Nessa época era assim, né? Senão eu vou lá em cima passar o chinelo em todo mundo. O Luiz, sem saber o que falar, subiu correndo de volta às escadas e disse que o vô não viria, que ele não viria. E que era para todos nós irmos dormir, senão a gente ia acabar apanhando. Não! Que dormir o quê? Eu corrigi. Que dormir o quê? Vamos ficar. Nós vamos ficar. Vamos continuar. Eu não fiz ainda as perguntas que eu quero fazer. Vai, todo mundo sentado. Todo mundo sentado. E coloquem o dedo aqui no copo. Os outros acederam, intimidados por mim, porque eu falei de uma maneira um tanto quanto convicta, forte. E eu lasquei a pergunta. Dona Beth, eu quero saber da senhora se eu vou casar com o Felipe. Todos os primos me olharam com reprovação, tipo, não é hora de fazer essa pergunta, né? Não era hora. Não era hora de fazer esse tipo de pergunta. Eles me olharam assim, mas eu tinha feito a pergunta. E a cena novamente se repetiu, mas a resposta não foi a pergunta que eu havia feito. De novo a resposta do copo foi. E foi a resposta dada pelo copo. Chame o Nelson. Bom, não tinha dado certo com o Luiz. Não tinha dado certo com o Luiz, então eu pedi agora. Olha, tá insistindo, quer falar com o vô Nelson. Tá insistindo. Patrícia, você vai lá? Você vai com o Luiz? Vai o Ricardo também. Foram uns 3. Saíram dali. Os meus primos, o Luiz, a Patrícia e o Ricardo, foram chamar o vô Nelson. Não deu certo. Nova advertência, só que agora mais severa.
Não vou subir, que é isso? Isso não... Foi uma... Meu avô ficou meio bravo, sabe? Porque ele estava jogando, concentrado no jogo dele. Você acha que ele ia atender esse pedido feito por nós? Sendo que ele considerava que aquilo tudo era uma besteira, uma bobagem da nossa parte? Eles retornaram, os três. O vô não quer vir. O vô não quer vir. Novamente, retornamos à brincadeira. Quer dizer, brincadeira entre aspas. A coisa estava ficando séria. A coisa estava mais séria do que nós poderíamos imaginar. Colocamos novamente os dedos sobre o copo e novamente o copo se moveu, mas agora foram as letras: chame o Nelson agora! Chame o Nelson agora. Peraí, eu senti que o copo foi meio violento, sabe? Os movimentos foram rápidos, abruptos e certeiros. E eu tinha absoluta convicção de que a coisa era séria e para valer. Eu precisava falar com o avô. Eu era assim, a mais velha. E como eu não era assim da casa, eu tinha um poder de persuasão, digamos que um pouquinho maior sobre o meu avô. Eu tinha vindo de São Paulo, eu era de fora. Havia recém-chegado, eu estava na casa havia um dia só. Eu vou falar com meu avô. Então eu vou. Vocês fiquem aqui, que eu vou lá. Quando me viram chegar, lá vem interromper nosso jogo de novo. Foi uma tia que me falou. Eles fingiam não me ver. O meu avô já sabia que a história é com ele. Eu cheguei perto dele e falei: Vovô, olha, é sério, vô. A dona Beth, ela ficou meio brava agora e falou: chame o seu avô agora. Ele já ia esbravejando, ele já ia ficando bravo, quando ele me perguntou: Dona Beth? Mas eu não conheço nenhuma Dona Beth. Vô, é um espírito. Eu que estou comandando a brincadeira do copo. Ela escreveu o nome, eu fiz a leitura. Foi na letra B de barriga, E, e na letra T de tatu. Beth, mudo, o T é mudo. O meu avô ficou calado. Ele baixou as cartas sobre a mesa. Beth, com o T mudo. Sim, vô. Beth com o T mudo. Ele se levanta da mesa e todos os demais reclamam, porque ele se levantou, mas ele se levanta da mesa. E ao invés dele subir para onde eu estava, ele me puxou pela mão, me levando para a varanda da casa. Tem certeza? Fabiana, escreveu Beth com T mudo? Sim. Então eu vou lá. Então eu vou lá com você agora. Explicações importantes. Não era a Dona Beth. Não era. Era Dirceu Beth. O nome do meu bisavô. Ele, além do sobrenome Lima, ele também assinava com esse sobrenome, Dirceu Beth, com o T mudo, Lima. E ele era chamado muitas vezes por Beth. Foi aí que a ficha caiu para o meu avô.
Chegando lá em cima, o meu avô desta vez havia subido. Os meninos assim, os meus demais primos que estavam lá presentes, o Luiz, a Patrícia, o Ricardo, a Denise, fizeram aquele ar de satisfação porque o avô estava presente. Ele fala através do copo? Através do copo. Então, por favor, fala para ele que eu já estou aqui. Os demais colocaram os dedos sobre o copo, eu também, e eu que estava no comando fiz a pergunta. Pronto. Nós já chamamos o vô Nelson. Agora pode falar. E o copo, de maneira rápida, tanto que teve que ser anotado com uma certa rapidez, foi objetivo na mensagem. Tenho uma filha, Neuza. Tenho uma filha, Neuza. Foi a mensagem captada. E a partir daquele momento, não houve mais manifestação. Meu avô assentiu. Ele sabia do que se tratava. Acontece que o falecido pai do meu avô tinha uma filha não reconhecida que estava esquecida pela família, cujo nome era Neuza. E a mensagem subentendida era: precisa dar um pouco de atenção a ela, um pouco de carinho a ela. Nós estávamos praticamente às vésperas do Natal, pois no dia seguinte, meu avô, na companhia de tios, foi atrás dessa moça que morava numa fazenda não muito distante de lá. E a trouxe com os 2 filhinhos, ela sem marido, trouxe com os 2 filhinhos para que viessem passar o Natal conosco. Uma missa depois foi rezada em sufrágio à alma do meu bisavô, seu Dirceu Bete Lima. E nunca mais houve qualquer tipo de manifestação. Foi algo impressionante. A família toda ficou profundamente tocada. Era uma brincadeira, entre aspas, que se tornou uma coisa muito grave e séria. Portanto, aproveito hoje para lhe contar essa história acontecida comigo, para alertar as pessoas que não brinquem com isso. Não brinquem com isso. Não chamem pelos mortos se você não tem nenhum tipo de preparação para isso. Neste caso específico, as coisas deram certo e acabaram solucionando um problema grave, porque essa moça estava esquecida. A partir daí, a família, inclusive meu avô Nelson, os demais irmãos dele, passaram a dar importância para essa irmã que estava esquecida, abandonada. Passaram a dar importância e valor para ela, porque entenderam que, de certa forma, isso incomodava a alma do meu falecido bisavô. Então passaram a dar uma importância grande para ela. Ela passou a integrar verdadeiramente a nossa família. Quer dizer, neste caso a brincadeira deu certo, mas nem sempre é assim. Fico alerta. Meu avô Nelson, ele faleceu há coisa de 3 anos, mas faleceu de morte natural, um homem que foi muito respeitado e amado enquanto aqui esteve. Essa era a história que eu tinha para contar. Se você gostou da minha história, por favor, manifeste-se, curta a minha história. Eu agradeço muito a sua manifestação de amor e de carinho.
aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Afinal de contas, ele bem que merece. Agradeço a todos o carinho. Sou eu, tua ouvinte assídua, Fabiana Romão.